A gente está em abril, maio está chegando e metade dos empresários não sabe o que vai fazer no Dia das Mães. A outra metade vai repetir o mesmo post do ano passado. Hoje nós estamos aqui para mais um Papo de Dono, iniciando a segunda temporada do nosso podcast. Eu me chamo João Pereira e faço parte do time da Dono Santarém, a Dono Assessoria de Marketing. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre calendário de marketing e como você pode fazer para aproveitar datas como Dia das Mães, Dia dos Pais e muitas outras oportunidades que acontecem ao longo do ano. E hoje comigo eu tenho ele, Dirlan Castro, diretor da Dono. Não sei se você percebeu que ele estava aqui, mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre práticas que a gente vivencia no nosso dia a dia aqui, atendendo as empresas de Santarém e região, e como que a gente acredita que um calendário de marketing pode realmente contribuir com essas empresas para que elas atinjam o seu propósito, né, de gerar negócio, de atender mais clientes e de prosperar, né? Aqui a gente fala de marketing de um jeito diferente, de um jeito estratégico e voltado para os objetivos de negócio de cada uma das empresas. Então, Dirlan, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui nesta empresa há 9 anos. Calendário de marketing é um assunto que eu particularmente gosto muito de conversar. Sempre foi algo que me incomodou muito desde quando eu comecei a trabalhar com marketing em 2017, que o que me incomodava não era não ter um calendário, né? O que me incomodava era chegar em datas previstas de ter acontecido alguma coisa, a gente não ter pensado por simplesmente esquecer. É chegar ali num dia das mães e o máximo que tem é um post lá de Feliz Dia das Mães, quando você podia aproveitar muito melhor isso para o negócio. Ou mesmo em datas, por exemplo, como um evento, sei lá, o Dia da Pizza, né? Para muitos restaurantes que não é um feriado, não é uma data comemorativa, mas pode ser uma data comercial e ser aproveitada. E eu via que aquele empresário via no dia alguém fazendo uma publicação, aí ele vinha assim, precisamos fazer alguma coisa para o Dia da Pizza e tal. E aí, cara, mas quando você tem um espaço, né, de tempo muito curto, o que acontece, né? Você não consegue fazer muita coisa. E aí era muito frustrante. E aí na minha cabeça sempre foi algo, cara, isso aqui não dá para ser assim. Até que encontrei a lógica de calendário de marketing que a gente vai falar hoje. E é engraçado, né? Porque se a gente pegar a lógica do que é o calendário convencional, nada mais é do que a organização das datas. Então, todo mundo sabe que a gente tem 12 meses, esses meses tem 30, 31 dias ou 28, 29 dias se for fevereiro. A gente já sabe quando caem os feriados, quando caem as datas, e mesmo assim ainda tem dono de negócio, ainda tem empresário que não se atenta a isso. Todo ano tem Dia das Mães, todo ano tem Dia dos Pais, todo ano tem Páscoa e a gente ainda vê oportunidades ficando pelo caminho, né? Então, só para a gente conseguir contextualizar quem está acompanhando, o que seria, na prática, um calendário de marketing e o que diferencia ele do calendário tradicional que a gente já conhece? Pô, muito legal. Acho que quando a gente pensa na palavra calendário, a gente já lembra logo dos dias, né? E a gente já remete a datas comemorativas, né? Aquelas datas que são feriados e tal. Elas até entram no calendário de marketing também. Mas eu acho que a grande semelhança entre os dois é só o formato, né, que a gente faz. Uma tabela com as datas e é onde a gente consegue organizar as campanhas e tudo. Mas a gente pensa em um calendário de marketing em um formato estratégico, olhando para frente. Exatamente como tu falou. Quais são as datas comerciais, os eventos comemorativos, tudo aquilo que eu posso prever que vai acontecer. Eu posso não prever como eu vou usar, mas eu posso prever que eu vou fazer alguma coisa. Então, só disso estar no radar, a gente... Poxa, vamos olhar agora em abril. Vamos olhar em abril. Eu já consigo olhar maio, junho, julho. Então, eu já consigo ter uma previsibilidade. Olhar para compra, olhar para alguma coisa nesse sentido. Então, a semelhança está que a gente usa aquela tabelinha lá com as datas. Mas a utilidade dele vai muito além disso para... Ela entra em compras, entra em financeiro, entra em ações mais robustas que a gente pode fazer dentro do negócio. E aí quem está acompanhando a gente pode ficar com a dúvida. Se nesse calendário a gente está falando só de questões como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas algo que acontece muito aqui dentro do nosso dia a dia com os clientes, e como a gente tem clientes em diversas cidades, não só em Santarém, mas espalhados, e a gente vê a realidade dos clientes das outras unidades da Dono também espalhados pelo Brasil,
a gente entende que o contexto importa. Então, cada localidade, ela vai ter um contexto ali que pode ser aproveitado nesse calendário de marketing. Então, Né? Um case que me chama muita atenção, né? Um exemplo que eu acho que é importante a gente trazer para quem está acompanhando, é o caso do que acontece lá em Alenquer, né? Que tem a questão do ride, tem a questão da cavalgada. Então, você, como alguém natural de lá, pode até comentar sobre a importância disso para a cidade e como que isso pode ser aproveitado no calendário de marketing, para a gente conseguir exemplificar que vai além das datas tradicionais. a Alenquer é um case muito interessante, porque a gente olha para todas as datas que, não só datas, né? Todos os eventos que podem influenciar num calendário de marketing de uma empresa, eles acontecem num curto período de tempo. Então, pensa comigo. Datas comemorativas precisam entrar no calendário, né? Os feriados, etc. Lá tem. Eventos religiosos precisam entrar num calendário porque eles impactam no comportamento de compra do meu cliente. Então, precisa entrar no calendário. Festas sociais também precisam entrar. Tudo aquilo que impacta entra. Quer outro? Junho, eu tenho festa junina também. Então, você pega em Alenquer no mês de junho, você tem no dia 1º de junho o Círio de Santo Antônio. Então, já fecha de loja, já é um evento religioso. Entre o dia 1º e o dia 13 de junho é o Arraial de Santo Antônio. Então, durante aqueles 13 dias, está acontecendo muita coisa. Percebe? Eu já estou em junho, já estou com festa junina também, nesse incremento. Só que chega no dia 10 de junho, eu tenho o aniversário da cidade. Outro evento que está no meio da festa religiosa, está no meio da festa junina e é o aniversário da cidade. Já tem uma outra forma que pode aproveitar. Se a gente for trazer mais no dia 11, logo depois do aniversário da cidade, tem a cavalgada, que aí já é um evento que envolve mais uma parte de uma categoria da cidade que é muito forte, né, que é a agropecuária. Então, uma cavalgada envolve o setor, talvez o principal setor da cidade, impacta no movimento também. Quando chega no dia 12, eu já tenho uma data comercial absurda, que é o Dia dos Namorados. Então, preciso considerar o Dia dos Namorados também. E quando é no dia 13 de junho, eu tenho a festa de Santo Antônio, que é a festa do padroeiro da cidade. E aí, se a gente for pegar o junho de 2026, a gente já vai estar aí nas portas da Copa do Mundo. Preciso olhar para a Copa do Mundo também. e no mês de junho todo eu tenho festa junina. Ou seja, o empresário, na verdade, que é no mês de junho, tem que escolher o que ele não vai fazer, porque não dá para ele fazer tudo de uma vez. Mas é a grande exemplo para nós de que essas datas, eventos temáticos mundiais, nacionais, locais, tudo aquilo que impacta no comportamento do meu consumidor e que podem mover as minhas vendas para cima ou para baixo, é importante que eu consiga tentar pelo menos considerar isso dentro do calendário. Para pelo menos eu olhar e dizer assim, não vou fazer uso desse período. Não consigo, não tenho recurso, vou usar de outra maneira. Né? Mas não deixar passar é o principal benefício aí. Mas aí você falou um ponto muito interessante, né? Que você citou o exemplo do empresário que vai ter muitas oportunidades do que fazer e que ele vai precisar escolher. É isso. E para quem está acompanhando a gente, como escolher quais oportunidades eu vou aproveitar dentro de um calendário de marketing, quando tem tantas possibilidades como você citou? É o dilema do empresário, né? Então, tenho muitas oportunidades e eu vou para um objetivo. Meu objetivo quanto àquele momento. E esse objetivo aí não é necessariamente a minha vontade. Ele tem a ver com o que eu consigo fazer. Porque eu vou ter o segundo critério, que vai ser o critério de recurso. Equipe, financeiro, estrutura, tempo. Beleza. Por exemplo, poxa, eu quero fazer um sorteio de brindes personalizados da minha empresa. Mas da Copa do Mundo. Eu quero fazer... Não sorteio não. Vou fazer uma ação que as pessoas que comprarem a partir de X reais vão ganhar um brinde personalizado da minha empresa. Só que esse brinde personalizado, eu quero pedir ele e ele vai chegar para mim. Só que ele vai chegar só daqui a 45 dias. Já passou o período, então você não tem como fazer esta ação específica. Então, o objetivo primeiro, por isso que é a função do calendário. Que quando eu faço um calendário, eu consigo dizer, eu tenho tempo suficiente para fazer o que eu quero fazer? Poxa, não tenho, tá? Então, o que dá para fazer dentro desse tempo? Então, o objetivo, recursos e as ações que vão ser necessárias. Então, esse empresário, quando a gente aplica junto com os nossos clientes aqui, por exemplo, o calendário, a gente consegue dizer, cara, não dá.
Vamos por outro caminho? Vamos deixar a sessão para o ano que vem? Aí ela pode entrar no calendário do ano que vem. Sem problema nenhum. Então é luz mesmo pro cara. O nicho de negócio acaba impactando muito, né? Porque determinadas datas vão fazer sentido para um nicho de negócio, como um varejo, uma loja de roupas, uma loja agropecuária, e outras não. E a gente pode ter o caso de alguém que está acompanhando a gente que esteja assistindo e pensando, pô, mas o meu negócio não se conecta com nenhuma dessas datas. E aí a gente vai ter até um grande exemplo que existe no mercado, foi o caso da Amazon, né, que viu aquele movimento muito grande de Black Friday no mês de novembro, que sempre existiu, né, desde que foi criada, e ela via que o custo da mídia aumentava muito naquela época, aumenta até hoje, né, é uma das épocas de maiores concorrências do mercado como um todo. Então, o que ela fez? Né? Ela pegou e criou o seu Prime Day, uma espécie de Black Friday antecipada em julho. E a gente vê esse movimento se repetindo. A gente tem Shopee, tem Mercado Livre, tem várias outras dessas grandes empresas que têm feito isso, né? De criar suas datas iguais e faz ali uma ação pontual fora de época para buscar não competir com a Black Friday e antecipar a oportunidade de negócio. Como é que o pequeno empresário que está assistindo a gente pode aproveitar essa oportunidade? Cara, muito bem lembrado isso daí. Eu vejo o seguinte, esse é um case muito legal da Shopee e da Amazon, na verdade. Agora, pensa só comigo. Ela consegue fazer isso em uma jogada genial de marketing. E eles tiveram que colocar um investimento no Prime Day muito maior no início do que era o investimento na Black Friday, porque o mercado, o consumidor, não estava preparado para aquela ação. À medida que eles mantiveram isso nos anos seguintes, o Prime Day foi se tornando a principal data comercial da Amazon, inclusive influenciando o próprio mercado para que outras empresas passassem a fazer. O próprio Mercado Livre no Brasil não deixa passar e ele faz o descontaço exatamente no mesmo período, que é para dar uma neutralizada. Porque quando a Amazon fez, ela conseguiu jogar sozinha naquele período. Imagina que na Black Friday a tua atenção está sendo disputada, né? Na época, Americanas, Amazon, Mercado Livre e todas as pequenas empresas que fazem alguma ação de Black. Então a tua atenção fica dividida. Quando a Amazon pega e fala, e se eu pegar o mesmo orçamento que eu faço lá em novembro, trouxer esse investimento para agosto, quando ninguém está fazendo nada, toda a atenção vai vir para mim. Porra, eles conseguiram um sucesso absurdo. Né? Eu acho que o pequeno negócio, a primeira ação dele é, não tem nem calendário. Tenha. Primeiro aproveite as datas que já existem e os eventos que já existem. Beleza. Quanto aprender a trabalhar isso, aí você vai começar a fazer ações mais robustas, como essa da Amazon fez aí, que foi genial. Que você cria, é como se você assumisse o comando, né, do comportamento do consumo, tu começa a estimular o comportamento intencionalmente. Não, vou criar aqui então a semana de alguma coisa. E aí você aprende a mecânica. Poxa, eu vou fazer uma antecipação, vou fazer o buzz, trazer cliente, fazer um evento, lance daqui. Você pode fazer várias coisas, tu aprende o método, né? Sim. Então, nesse caso, eu vejo que o pequeno negócio ele precisa fazer. E teve um ponto que tu trouxe que foi sobre nichos, né, que não tem essa lógica de varejo que a gente está dando exemplo aqui. Por exemplo, a área da saúde, mesma coisa. A área da saúde tem alguns meses que são meses de cores, né? Que começou com o Outubro Rosa, foi para o Novembro Azul, e aí outros meses foram aderindo e tendo... outros meses foram ganhando, na verdade, destaque com outras cores. Ainda hoje, o Outubro Rosa é o principal, é o que tem o maior volume, né, de movimentação no mercado. Quando uma empresa pode pegar, na área da saúde, não adianta ela querer fazer todos os meses, ela vai entender quais os meses vai fazer sentido para ela considerar isso dentro do calendário. Porque, por exemplo, tu sabe qual é o agosto? Qual é a cor do agosto? Também não sei. Aí o nosso... Isso aí, ó. Podcast início. É isso que acontece, né? Voltamos agora no novo quadro, tá, pessoal?
uma nova iluminação. Precisamos aprimorar aqui por questões técnicas. Nosso produtor Matheus pediu para melhorarmos aqui o enquadramento. Né, Matheus? Isso. E aqui a gente vai continuar, pessoal. O importante é o que a gente está tentando compartilhar com vocês. A gente estava falando sobre a questão da área da saúde, dos meses coloridos, e esse é um ponto que eu acredito que é muito interessante, porque é algo que a gente vivencia com os nossos clientes aqui da área da saúde, é porque esse empresário, que ele está nesse nicho de mercado, ele olha para um lado e vê a galera fazendo promoção de Black Friday. Ele olha para o outro e vê a galera aproveitando o Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes as datas iguais. E como é que a pessoa da área da saúde consegue se inserir nesse contexto? E aí vem algo que é muito importante da gente comentar, é que nem sempre vai existir a possibilidade de fazer um aproveitamento comercial desses períodos. Principalmente, eu acredito que dos meses coloridos, onde a gente tem muito mais ações de conscientização, ações de reconhecimento de marca, onde aquela empresa ela pode ser vista como alguém que apoia a causa daquele mês específico, que incentiva. Caso ela tenha algum produto ou serviço conectado, ela pode também, aí sim, fazer algum tipo de oferta, e a área da saúde ainda encontra muitas barreiras no sentido de normativas mesmo, de conselhos de classe, enfim, entidades regulamentadoras, mas são caminhos que a gente pode seguir. E o que você pensa a respeito disso, Johnson, quando você imagina assim, esse aproveitamento desses meses coloridos para a área da saúde? Cara, eu acredito que a gente precisa tirar da cabeça que campanha é comercial. Eu acho que tem isso muito no mercado ainda. Né, de que eu vou fazer uma campanha, eu preciso necessariamente ter uma oferta, eu preciso necessariamente ter uma promoção que vai dar um desconto de X reais, ou vai sortear um brinde, ou vai fazer alguma coisa. Não necessariamente. Uma campanha, né, é um conjunto de ações que buscam um objetivo. E esse objetivo pode ser conscientizar. Né? Esse objetivo pode ser, vamos pegar um exemplo de uma empresa que pegue um mês aí, sei lá, diz aí um mês aí que não é famoso, igual o Outubro Rosa, que não é famoso. Abril Verde. Abril Verde, o cara vai pegar o Abril Verde para trabalhar. Se as pessoas não sabem o que é o Abril Verde, do que o Abril Verde trata, qual é a causa que está envolvida por trás do Abril Verde, logo, eu como empresa não tenho que esperar que eu vou fazer uma ação e vou ter um resultado, porque as pessoas sequer sabem, o meu cliente sequer sabe qual é o propósito do Abril Verde. E não basta eu dizer lá, sei lá, Abril Verde é o mês de segurança no trabalho. Que eu acho que é isso, inclusive. Sim. Beleza. O operário, a pessoa que trabalha, nós, ele não tá ali, poxa, é Abril Verde, vou tomar mais cuidado agora. Vou comprar agora eu vou usar meu capacete. Agora não. No maio eu não uso não, mas no Abril Verde eu uso. Ele nem sabe que o Abril Verde existe. O que faz então? Eu preciso trabalhar. Se o meu objetivo for fazer o Abril Verde ser a minha causa, o que eu faço? Uma campanha que eu promova o nome do Abril Verde. O que eu vou medir aí? Quantas pessoas alcancei? O que gerou de frequência? Eu sou o dono dessa causa, basicamente. Teve um caso uma vez de um cliente que ele trabalha com... É um laboratório e tem uma causa dentro do laboratório sobre um caso lá, eu esqueci qual é a cor agora, mas eu falei, cara, abraça essa causa. Seja a empresa que vai promover essa causa. Você vai ser reconhecido por a empresa, vamos pegar o exemplo do Abril Verde, que eu esqueci lá qual é. Você vai ser a empresa que criou o Abril Verde. Ou não que criou, mas que promove, o líder. Você vai ser a liderança que levantou esta bandeira. Talvez, se você aguentar isso no longo do tempo, você vai ser reconhecido, as pessoas vão te escolher mais. Seja por comprar, seja para indicar e tal. Nossa produção tá caindo ali, a luminária. Isso acontece, galera. Mas essa questão das datas coloridas, dos meses que tem as cores, para mim é sobre isso. O grande erro eu sou da área da saúde e eu vou pegar alguma coisa roxo aqui, o mês, sei lá, maio roxo,
E a minha expectativa é que eu tenha o mesmo resultado que algumas empresas têm com o Outubro Rosa. Aí que onde está o problema da expectativa. Por que o Outubro Rosa é um sucesso? Porque todo mundo sabe que o Outubro Rosa é o mês de combate ao câncer de mama. Ninguém precisa explicar isso para ninguém. Agora, o Maio Roxo é para que serve? Ninguém sabe. Então, é preciso um trabalho muito forte da empresa. Famoso. É o princípio do marketing. Eu preciso que as pessoas saibam. Primeiro, conheçam. Conheçam. Para a área da saúde é sobre isso. E aí você falou também numa questão de erros, né? E você trouxe a conceituação de campanha, que nem sempre a campanha vai estar envolvendo uma oferta. E a gente também tem, por outro lado, onde a gente vê campanha sendo reduzida a post. Assim, vou fazer uma campanha do Dia das Mães, então vou fazer um post do Dia das Mães. Vou fazer uma campanha relacionada a um mês colorido, como a gente estava falando agora há pouco, e vou ter uma publicação. Né, onde muitas das vezes o dono de negócio, e a gente vivencia isso com os nossos clientes também, nas quais é depositado em cima de uma peça, de um criativo, de um vídeo, de um carrossel, de uma imagem, a expectativa de que ele por si só seja um gerador de receita, né? Que ele funcione para levar a pessoa do ponto onde ela descubra, fique sabendo que aquilo está acontecendo, até o ponto onde ela vai comprar. Isso acaba gerando uma frustração muito grande nos empresários. Recentemente a gente teve uma conversa com um cliente na qual ele trouxe pra gente o feedback, né? Tipo assim, pô, pessoal, a gente fez um vídeo sobre determinado assunto, mas a gente não viu as vendas sobre esse serviço, sobre esse produto que foi citado no vídeo aumentarem. Né? Por quê? E a gente percebe assim, pô, olha só a expectativa que está sendo criada em cima de um criativo, né, que sim, tem a sua importância, o criativo dentro de um contexto maior, ele faz parte, ele é uma peça do quebra-cabeça, mas eu acredito que é algo que precisa ser conhecido, né, precisa ser de conhecimento dos empresários, é que o vídeo, a foto em si, ela não vai fazer o trabalho todo. Ela não vai fazer o cliente sair do ponto onde ele desconhece a empresa, conhece a empresa, passa a confiar, gosta do produto e compra. e porque no final das contas, né, a gente acaba vivenciando muito no nosso dia a dia. Uma coisa é o empresário dizer o que ele quer, outra coisa é o que ele precisa. No final das contas, algo muito diferente é o que pode funcionar. E que o post não é campanha. Perfeito. E se o post não é campanha, quando tu tá aí na prática do dia a dia, planejando com o cliente, o post não é campanha, como é que tu faz a campanha? Como é que tu planeja a campanha? Tudo depende do objetivo que a gente tem. Né? Se a gente vai ter um objetivo de movimentar o estoque daquele cliente com determinados produtos selecionados sendo vendidos, a gente vai ver. Pega um exemplo para o cara, para quem vai assistir, entender a lógica que tu constrói uma campanha. Bom, por exemplo, a gente tem um cliente que é do nicho de varejo, aqui dentro da Dono, que uma vez ao ano a gente se reúne com ele e define o calendário de marketing dele para o ano todo. Então a gente já deixa pré-definido quais que são as temáticas que vão ser abordadas. Lógico, algumas coisas ficam em aberto para a gente definir mais próximo, porém a gente já tem um norteador para saber, né, o que vai ser trabalhado em janeiro, o que vai ser trabalhado em março, o que vai ser trabalhado em julho e assim por diante. Então, mais próximo dessas datas, a gente identifica quais são as oportunidades sazonais que a gente tem. Então, deixa eu ver quais são as datas aqui que fazem sentido para esse negócio. Tem algum evento na cidade que faz sentido considerar? Esse evento a gente consegue conectar ele com a temática predefinida da campanha ou faria sentido a gente trazer uma temática diferente? Isso a gente leva para o cliente como alternativas. Por exemplo, anualmente, né, acontece o aniversário da loja. Então, no aniversário da loja, que já tem um mês pré-definido, a gente já tem ações diferenciadas dos outros meses. Então, você já tem ações tanto no digital quanto no offline para promover o aniversário. Mas, no final das contas, a gente tem um objetivo que é o que norteia tudo. O objetivo é bater uma meta de faturamento definida pelo cliente. E a partir daí, a gente tem o orçamento para trabalhar dentro daquele mês e as ações que são definidas. E a gente vai ter investimento em mídia paga, a gente vai ter decoração dentro da loja, a gente vai ter sorteio de brinde, a gente pode ter outros tipos de ações, mas tudo isso dentro do orçamento definido e olhando para o objetivo.
Legal. Bacana. Dentro de. Ó, anotei aqui então. Serve até para quem assiste pegar essa lógica. Então, eu anotei assim, ó. Tá, eu vou pensar uma campanha. Então, primeira coisa, entende o contexto. Como entende o contexto? Olha para datas comerciais, olha para data comemorativa, olha para eventos no período, olha para esses eventos locais, nacionais ou internacionais que impactem na vida do negócio. Olha também para a sazonalidade que pode impactar. Beleza. Eu olhei para esses critérios aqui e anotei, dificilmente algo vai ficar batido. Aí, se ficar, mano, vai ser 10% ali que vai ficar batido. Tá, quando eu faço essa pesquisa, então, eu entendi o contexto do momento. Então, agora eu vou definir o objetivo, tá? O que eu quero, né, como negócio nesse período. Aí eu vou entender os recursos. Os recursos que eu tenho também à disposição. Sim. Que recursos são esses? Humanos, ou seja, equipe, financeiro, quanto que eu tenho de orçamento, por exemplo. O humano, eu tenho time para atender isso ou não? Tem vários casos que envolvem isso daqui. Maquinário, etc. Entendi esses recursos. Eu venho aqui para as ações. Que ações eu quero fazer nesse período? Né? Quais ações que eu acho legal eu fazer eu acho que são eficientes para esse objetivo? Sim. E quando eu defino essas ações, eu vou pensar em canais. Que canais são esses? Digital, que é tráfego pago ou mesmo conteúdo orgânico. Se eu vou fazer alguma ação no sinal, se eu vou fazer alguma ação dentro da loja, né? Os canais, as mídias que são necessárias. Vídeos, outdoors, faixa, cartaz dentro da loja, plaquinha, vou fazer brinde, boné, camisa ou não, né? E os formatos que são necessários para isso acontecer. Com essa estratégia aqui, é muito difícil de não conseguir fazer. Só que, quando tu trouxe ali essa definição, pegando essa lógica, o cara pode pensar assim, pô, eu não sei qual mídia eu vou usar lá na minha Black Friday. Não tô me batendo com isso. Tenho outras coisas pra fazer agora. Como é que tu faz aí no dia a dia nesses clientes que tu atende essa organização? Porque, pô, não vou me bater agora, em abril, com Black Friday. Não quero me bater com essa mídia aqui. Como é essa organização aí para um empresário? Essa paz vem do próprio calendário, porque uma vez que a gente já tem o calendário definido e a gente sabe quais são as campanhas que vão ser trabalhadas em cada um dos períodos, a gente consegue trazer previsibilidade tanto para o nosso planejamento aqui enquanto assessoria de marketing, quanto para o empresário. Porque se ele for um lojista, por exemplo, ele vai poder trabalhar ali o estoque dele, mexer nas compras, combinar com o fornecedor, porque ele já está visando aquela campanha. Se ele trabalhar com serviços, aí a gente já vai poder visar uma outra organização. Mas no dia a dia, esse planejamento é feito em cima do próprio calendário. Porque uma vez que a gente já tem isso definido, né, junto aos nossos clientes, a gente consegue trabalhar isso de maneira mais eficiente. Pois é, mas como é assim, ó, é porque eu sei, né, mas aí eu tô no papel do leigo aqui agora. A pessoa que vai ver o vídeo e ela não sabe. Tu já falou ali no primeiro momento sobre como é que a gente senta com o cliente, tem um caso de um cliente que a gente planejou o ano todo. Beleza, mas o cara pode estar pensando agora, pô, cara, tu já pensou lá em novembro qual é a mídia que tu vai usar na Black Friday? É isso? É disso que a gente tá falando? Porque no final das contas, o que vai dizer qual é a mídia que a gente vai utilizar e quais são os canais, né? Porque mídia, eu entendo isso que a gente está falando. Pô, eu vou ativar online, eu vou ativar offline, vou colocar um adesivo, vou fazer vídeo, vou fazer publicação, enfim. A gente vai partir de quando chegar aquele momento de colocar em prática aquela campanha, de qual vai ser o orçamento que a gente vai ter disponível.
Porque no final das contas... Pois é, mas é isso que eu digo. Como é que o leigo lá vai entender? Em que momento, que foi a minha pergunta, em que momento tu vai parar pra bater cabeça com isso? Em que momento tu para pra bater cabeça com a Black Friday? Porque acho que tá essa confusão. No começo tu falou assim, ó, nós já pensamos o calendário do marketing do ano todo. E aqui, aí quando a gente construiu, quando eu construí aqui, né, a gente, ó, então quando eu vou pensar numa campanha, objetivo, recurso, ação, canal, mídia, formato. A pergunta é, isso aqui já tá tudo pensado pro ano todo? Não. O que está pensado para o ano todo são as temáticas das campanhas Isso. e o período em que elas vão acontecer. Certo. Mas eu ainda não me debrucei sobre quais que vão ser exatamente Perfeito. os canais que vão ser ativados, E qual que vai ser o tipo de mídia que vai ser utilizado, se vai ser um vídeo, se vai ser uma foto. Eu ainda não sei quais são os produtos ou serviços Legal. que o cliente vai colocar em oferta, caso tenha uma oferta, quais vão ser as ações de conscientização, porque tudo isso depende do contexto. Pode acontecer, por exemplo, de um cliente ser convidado em determinado período para participar de uma promoção de um evento específico na cidade que não estava mapeado no calendário. Certo. Como já aconteceu recentemente, a gente tem um cliente de ser convidado para ser patrocinador do aniversário de Alter do Chão. Perfeito. Então, isso não estava mapeado no nosso Foi uma calendário de oportunidade, ações, né? Mas foi uma oportunidade que Legal. surgiu e a gente teve que aproveitar. E a partir dali a gente foi entender, qual que é o objetivo que a gente tem com a nossa participação enquanto patrocinador nesse evento. É promover o reconhecimento da nossa marca, que a gente quer que mais pessoas saibam que a nossa marca ela existe, que ela está na região e que a gente apoia a comunidade local. Falei assim, beleza, então como que a gente vai fazer isso? Quais são os canais que estão dentro das possibilidades de serem trabalhadas a partir dessa ação? E a gente entendeu quais eram os canais ali para trabalhar. Assim, beleza, qual que é o orçamento que a gente tem para fazer isso? O nosso orçamento é esse, então vamos lá. Dentro desse objetivo e com esse orçamento, a gente compõe essas ações aqui. E aí é colocado em prática. Mas tudo depende do contexto, né? Em que momento tu achas que é o ideal para começar? Qual é esse corte de antecipação que é o melhor momento para começar a olhar para um mês? Com quanto tempo de antecedência eu preciso olhar para um mês? Acredito que o ideal, o cenário perfeito, seria 90 dias. 90 dias seria um prazo interessante. Dá para fazer com 30 dias? Dá. Mas quando você olhar principalmente para as ações, vão ter ações que seriam excelentes de serem feitas, mas que você não vai conseguir executar por conta desse período de tempo. Então, quando você trabalha com um prazo de pelo menos 90 dias, você tem mais maleabilidade para conseguir fazer ações que exijam um período de tempo maior. E João, e como é que tu lida com a lógica que muita gente tem assim, eu não planejo, porque nunca sai como eu imaginava que ia sair. Porque a vez que eu planejei, aconteceu um monte de coisa e eu não consegui executar isso. Penso que muitos empresários olham exatamente, tem essa resistência, assim, cara, por que eu vou agora, em abril, olhar para maio, junho, julho, como tu falou, 3 meses, né? Se pode aparecer uma oportunidade, se pode acontecer alguma coisa, e aí acabar não sendo executado como eu planejei. Como é que tu orienta os clientes com esse pensamento? É porque se pode acontecer alguma coisa, também pode não acontecer nada, né? Então é por isso que existe o planejamento prévio. Porque se não acontecer nada, eu já estou no comando do que vai acontecer. Eu já me antecipei, já planejei, já tenho em mente quais são as ações que eu posso executar para atingir o objetivo. Porque no final das contas, o empresário não pode delegar a ocasionalidade o objetivo da empresa dele. Então, se eu tenho um objetivo para minha empresa, se a gente tem um objetivo aqui para dono, se os nossos clientes têm um objetivo para os seus negócios, cada um deles, e nós, né, enquanto parceiros, temos ali a responsabilidade de contribuir, mas eles têm a responsabilidade de planejar ações que vão ajudar a chegar nesse objetivo. Então, olhar para um trimestre, para um semestre, para um ano, mas vamos aqui estabelecer o período temporal de um trimestre, acredito que é uma premissa básica para você sair do marasmo, sair da mesmice e começar a ter ações coordenadas que vão ajudar você a chegar no seu objetivo de negócio. É isso aí. Eu gosto de dizer que o calendário, ele não é uma escritura numa pedra. Ele é, na verdade, um grande direcionador. Então, como tu falou, né?
a chance de não acontecer é muito grande. Mas eu sempre digo que planejamento, ele é algo que ele é feito para não ser executado completamente. Porque a única certeza que eu tenho é que vai acontecer o imprevisto. Eu não sei qual é o imprevisto, mas que vai acontecer imprevisto, vai acontecer. Então, se eu tenho 24 horas para resolver 20 imprevistos, é uma coisa. Agora, se eu tenho 24 horas para resolver um, é diferente. Que é essa gestão. Então, o planejamento, que é o que é um calendário ele é uma ferramenta de planejamento, serve para trazer paz, trazer organização e trazer direção. Mas o empresário não pode, jamais, em hipótese nenhuma, delegar a tomada de decisão para o que está escrito no papel. Ele precisa poder ser capaz de dizer assim, olha, há 90 dias atrás, nós planejamos isso. Só que tem um contexto aqui, a gente vai precisar ajustar o plano. Não é jogar o plano fora. Isso aqui que a gente planejou 90 dias atrás, não vai rolar. A gente vai fazer esse ajuste aqui porque apareceu uma oportunidade. A gente vai fazer esse ajuste aqui porque não vai ser mais possível. Aconteceu um problema, a gente não vai conseguir executar isso. Mas você ajusta o plano e segue. Você não desiste do plano porque aconteceu alguma coisa que impactou ele. Então, acho que isso é legal a gente trazer também para o empresário, porque o planejamento, ele te traz paz, ele não te traz a responsabilidade de entregar a tomar decisão na mão dele. E também tem a questão de que, sem planejamento, o A gente negócio... tem que acabar antes de apagar tudo. Tá pagando. que sem planejamento, o que vai acontecer? A gente vai ver, provavelmente, as metas que aquele empresário tem para o negócio dele não vão ser batidas. A gente vai se deparar com desorganização e várias ações vão ser viabilizadas porque ele vai pensar em tudo em cima da hora, como a gente falou lá no início. Ele vai ver que é o dia de determinada coisa, ele vai querer fazer algo, ele não vai conseguir fazer algo efetivo que gere resultado. Vai ser muito mais o transtorno de tentar fazer alguma coisa para não ficar sem fazer nada do que propriamente alcançar um objetivo e ter um resultado. E eu acredito que um desafio muito grande, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia com os clientes é a questão da ansiedade pelo resultado a partir de uma campanha. Principalmente quando a gente está falando de um contexto no qual a gente não tem uma venda direta ali acontecendo. Porque, por exemplo, uma coisa, eu estou trabalhando com uma loja de varejo durante a Black Friday, onde se eu colocar 10 produtos ali em oferta, eu vou ver o meu estoque girando em cima daqueles produtos e eu vou ver o meu caixa sendo abastecido a partir daquela oferta. Outra coisa é eu trabalhar dentro de uma campanha estética para eu conscientizar que mulheres precisam de determinado serviço que eu venda na minha clínica. Então, às vezes a ansiedade por eu ver o resultado da campanha acontecendo também acaba sendo um desafio a ser vencido no dia a dia, né, lidando com os donos de negócio. Todo mundo quer, né? Essa questão do planejamento é muito importante. Inclusive, é um próprio caso. É um caso nosso aqui, né? De planejamento. Porque a gente não se planejou. A gente resolveu gravar esse negócio aqui hoje. Se a gente tivesse planejado, o cara tinha deixado as luminárias, né? Carregando. Agora a gente teria as luminárias aí. A gente tem que descobrir qual que é a vida útil da luz com a bateria carregada. Nós temos aí É porque ele tá falando ali que estava carregada, mas ela não estava preparada para esse tempo todo de podcast. Show de bola. Vai, Joãozão. Show. Acredito que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do calendário, falou sobre a lógica de como ele resolve esses problemas, mas vamos passar para um tópico mais prático aqui, já olhando para a gente ajudar tanto a nossa audiência quanto os clientes, de como que a gente pode olhar para esse trimestre, né, no qual a gente está inserido aqui, de abril, maio e junho, e até os próximos meses, e pensar, né, sobre como a gente conseguiria contribuir com ações dentro do contexto de calendário de marketing para os meses que estão aí por vir, onde a gente vai ter Dia das Mães, Festa Junina, Copa do Mundo, mês de férias, Dia dos Pais, enfim, vem bastante coisa por aí. Cara, eu acredito que é um período
muito interessante no ano de 2026. Muito mesmo. Geralmente a temporada de compras que a gente fala é de setembro em diante, que é quando acontecem as datas comerciais mesmo. Semana do cliente, Dia das Crianças, Black Friday, e já entra ali com dezembro. Quando a gente pega esse cenário, se a gente pegar não trimestre, mas a gente pegar o quadrimestre aí de 4 meses, de maio até agosto, a gente tem Dia das Mães, para alguns negócios, mês das noivas, aí já pode antecipação aí de Copa do Mundo, junho já entra a Copa do Mundo, já entra festa junina, né? No caso de Alenquer que eu citei, tem várias datas que as empresas de lá precisam ficar olhando. Quando a gente entra ali, julho, ainda tem Copa do Mundo, mas tem um contexto de férias, agosto já tem ali a Dia dos Pais, e se eu pegar e emendar setembro, a gente vai até dezembro aí com um calendário. Ou seja, é um trabalho a ser feito a longo prazo para olhar para essas datas. Mas, principalmente, nada disso vai funcionar se o empresário, se nós, como empresários, na verdade, não trabalharmos olhando sempre para um objetivo. Eu acho que aí está o grande ponto. A trabalhar com objetivos. E esse objetivo, ele pode ser de faturamento, sim, mas não necessariamente. Ele só não pode ser genérico. Ele só não pode ser vender mais. Ele não pode ser só preciso dar uma movimentada. Precisa ser um objetivo que ele consiga medir. A gente precisa sair do marketing do sentimento, do eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim, eu acho que pode ser melhor. Precisa ser um objetivo tangível. Poxa, eu quero lotar a agenda. Pode ser, quantos tem na agenda? Qual é a tua capacidade de atendimento? Vamos lotar a agenda. Não, meu objetivo pode ser lançar um novo produto. Pode ser. O objetivo pode ser a gente pegar e assim, eu vou aumentar as minhas vendas nessa categoria em específico. Tá tudo certo. Não pode ser genérico. Eu acho que o grande ponto aqui é não seja genérico. A gente aprendeu a definir objetivo, agora a gente vai olhar para o contexto, que foi aquilo que eu falei. Quais são as datas importantes? As datas não, né? Deixa eu tirar a palavra data aqui que pode enviesar. Quais são os eventos importantes que impactam o meu negócio durante esse período? Para daqui a pouco eu não estar querendo fazer tudo, acaba confundindo a audiência e os resultados não são como esperados. Como tem muita oportunidade, acho que o grande desafio aí é para que eu vou dizer não e como eu vou dizer não. Às vezes eu não vou abordar esta temática como uma campanha específica, mas eu vou abordar essa temática de um jeito mais institucional. E vou abordar como uma campanha específica outra. Quer um exemplo? Poxa, eu não vou abordar a Copa do Mundo como uma campanha. Não vou fazer ação de promoção, nem de venda, nem de nada, porque não cabe ao meu negócio. Mas eu vou abordar a Copa do Mundo colocando uma bandeira do Brasil, colocando uma decoração verde e amarela, colocando sou uma clínica, vou colocar um lacinho aqui na pessoa, lá um broche, alguma coisa do Brasil. Algo nesse sentido. Já é um caminho. Porque eu já fiz algo intencional. Por quê? Porque eu escolhi usar o mês de alguma cor aqui, porque faz mais sentido para o meu negócio. Porque o meu público está mais conectado com isso. Então, quando eu tenho um objetivo, eu vou tomar decisão nas ações que vão realmente ser executadas sem o achismo. Sem vou fazer isso daqui porque eu acho legal. Sabe? E aí não tem, e detalhe, tá? Não tem problema de tu achar uma ideia legal. Porque geralmente tu não começa pensando no poxa, eu tenho esse objetivo, então eu vou ter uma ideia legal. Tu geralmente tem uma ideia legal. Porque tu acha legal alguma coisa que tu viu e te vem um insight. Então na hora que vem um insight que objetivo eu posso ativar a partir dessa ideia legal? Aí eu acho bacana. Porque tu vem da criatividade, tu vem pro intencional. Porque é difícil tu sair. É mais difícil, dá para fazer, tu sair do intencional pro criativo, mas geralmente o empresário que tá vendo ali a gente que geralmente é ao contrário, né? A gente define o objetivo com o cliente para poder aplicar a criatividade. A gente faz o caminho inverso. O cliente, o empresário, ele tá ali no vucu-vucu do dia a dia dele, ele geralmente vai ter o insight, que é uma ideia legal.
E aí ele precisa fazer o caminho contrário. Tá, que objetivo eu posso ativar com isso? E por isso que a gente existe, inclusive. É para ajudar ele a construir esse objetivo aqui. Nosso papel como assessoria, né? Por isso que a gente trabalha isso diariamente com os nossos clientes. E uma das maiores oportunidades que a gente tem é de trabalhar com clientes de diferentes nichos de mercado e poder aplicar isso na prática em diferentes contextos. Porque a maneira como eu penso uma campanha para uma clínica estética é diferente da maneira que uma campanha é trabalhada para uma loja de varejo, que vai ser diferente de como uma campanha é trabalhada para uma clínica odontológica, onde a gente vai conseguir ter todas essas boas práticas que a gente citou até aqui, vai ter um processo para organizar isso, mas o contexto é rei, né? E aí a gente vai acabar colhendo diferentes resultados. Algo que chamou a atenção recentemente aqui dentro, né, do nosso dia a dia de trabalho, até que aconteceu, foi o caso de um dos nossos clientes que fez uma estratégia de datas iguais, né, algo que não estava programado dentro do planejamento, né, dentro do calendário de marketing, mas que surgiu como uma oportunidade de trabalho pontual e que colheu resultados. Isso. É isso aí. Essa construção é o empresário entendendo como é que funciona. Mas por quê? Ela teve a ideia 2 dias antes, não dava de fazer muita coisa. O que dava de fazer 2 dias antes? Poxa, eu tive a ideia aqui no dia 2 de abril e a data é igual ao dia 4. Se for querer fazer uma data igual no dia 5, já não é mais, eu tenho que deixar para o mês que vem. Então, o que dá pra gente fazer em 2 dias? Cara, vamos ativar muito os stories? Vamos ativar muito o teu perfil pessoal? Vamos, deu certo. Foram 6 vendas, não teve nenhum investimento em tráfego pago, essas 6 vendas geraram lá mais de R$2.000 de venda em um dia lá que foram incrementais, né, só por causa da campanha. Sucesso. Custo de aquisição de cliente zero, né, esforço aí de criatividade. Agora o que se tem? Poxa, eu tenho, se em pouco tempo a gente conseguiu fazer isso, como é que a gente pode repetir e incrementar esses resultados no mês que vem? Será que a gente pode começar a repetir essa data? O Tert vai dizer. É isso aí, eu acredito que nada como vivenciar na prática, né, observar quais foram os resultados e aí replicar o que dá certo. A gente faz isso aqui, tenta fazer isso aqui no dia a dia, né? Seja na produção de conteúdo, seja nas estratégias de campanha, seja em qualquer ação com os clientes, né? Olhar para aquilo que dá certo e replicar, que é um aprendizado que fica também para o empresário que está assistindo a gente. Né? Se você não sabe por que algo dá certo, então você só dá sorte. Você só teve sorte. Você não tem um método, um processo. Então, quando você começa a olhar analiticamente, né, ter um olhar mais crítico para as ações que estão sendo tomadas e para entender onde que você está acertando, onde que você está errando, aí você começa a ter mais dispositivos para replicar aquilo e fazer dar certo novamente. É isso aí. Mas agora, para a gente já se encaminhar para o final, antes que as luzes se apaguem de uma vez, né, o que a gente pode deixar de resumo aqui para quem estava assistindo a gente, para quem vai acompanhar aí ao longo do tempo. Né, eu acredito que foi um papo aqui bem livre, bem espontâneo, da gente falando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre o calendário de marketing. É algo que a gente poderia passar mais tempo falando, mas para mim a palavra que fica, né, a respeito do calendário de marketing é a palavra de previsibilidade. Porque o calendário de marketing vai te trazer previsibilidade para você saber quais são as ações que você pode executar, e ele já te dá a previsibilidade de que algo pode dar errado, então você já pode se preparar para isso. É isso aí. Cara, para mim, eu não vou nem entrar nessa parte empresarial. Para mim, paz é a palavra que traz. Porque quando uma coisa que deve ser muito frustrante, né? O empresário, ele querer fazer as coisas, não conseguir fazer as coisas e acaba não dando o resultado que ele gostaria que desse ou que ele sabia que dava para fazer. Por uma questão de tempo, recurso, e acaba ficando frustrado. Porque na grande maioria das vezes, sabe por que não dá para fazer? Não é nem porque ele não tem a ideia de como fazer. É porque ele não tem os braços suficientes para conseguir. É alguém que não tem uma agenda porque tem outro compromisso, é um fornecedor que não consegue entregar porque não dá prazo. Isso tudo não é que acaba o problema, mas reduz bastante esses problemas de tempo quando a gente tem paz. Então a gente consegue comprar melhor, consegue chegar. Então isso tudo traz paz exatamente para que a campanha seja o sucesso que ela deve ser, porque ela só vai ser sucesso que ela deve ser
se as ações forem executadas como devem ser feitas, e o empresário vai conseguir ter tempo para olhar estrategicamente, não pela agonia de ser no curto prazo, ele tem que botar a mão na massa e fazer tudo, e acaba que não consegue, porque a nossa capacidade humana é limitada mesmo. Então, paz para mim é a palavra que o calendário traz, cara. Então é isso aí. Se você também quer ter paz a partir de um calendário de marketing, a gente está aqui na Dono preparado para ajudar você, assim como a gente já ajuda os nossos clientes no dia a dia, a construir os seus objetivos, pensar quais que são as ações e analisar se aquele orçamento é condizente com as ações que precisam ser realizadas. Então, se você saiu desse episódio sem pelo menos uma ideia do que fazer no próximo mês, é bom você voltar e assistir de novo, acompanhar. Tenho certeza que, pelo menos naqueles momentos em que caiu a energia, por aqui que a gente ficou no apagão, não teve um apagão de ideias, e vai ter alguma ideia lá para você tirar um insight aí. Então, acompanhe o nosso canal, a gente vai ter mais episódios, a gente vai estar melhorando ainda mais esse formato, porque no final das contas o que a gente quer é trazer conteúdo útil e relevante para você que acompanha a gente aqui, para que você também consiga prosperar o seu sonho empreendedor, assim como nós estamos prosperando o nosso aqui todos os dias. Muito obrigado, eu agradeço ao Dirlan, nosso diretor, por tirar um tempo aí da sua grande agenda e estar aqui. Sempre bom trocar essa ideia com o cliente. Tem uma fala que eu falo muito, há muito tempo, é que pacote de post não é marketing. Né? Por que não é marketing pacote de post? Imagina, contexto, objetivo, ação, recurso, orçamento. Isso é tarefa de dono. É o dono que senta e sabe onde quer chegar, é ele que define o objetivo. Não dá para terceirizar isso. E é por isso que a gente fala muito aqui na Dono que marketing é coisa de dono e dono que é dono vende. Contem com a gente. Grande abraço. Sucesso. Valeu, pessoal. Até a próxima.